Olá, eu sou Luísa Nogueira e te convido para dar um play no agro comigo num programa cheio de informações e histórias. Veja o que preparamos para você. Florada do Café já é destaque no Parque Cafeeiro. Momento de restabelecer a esperança de uma nova safra que se aproxima. A gente não tem como não vir na lavoura para olhar o espetáculo. Não só o espetáculo da flor, né, mas do aroma, né, das abelhas que ficam aí todas alegrinhas. E o quadro Outro Lado do Agro com a Camila Teles. Produção em grande escala é negativa para a preservação ambiental? O gado, ele ajuda na produção do ano seguinte da soja e ao mesmo tempo ele tem um ganho de peso. Então você tem uma produção de grãos de soja, grãos de milho e depois de carne. Né? Que país que consegue fazer isso? E os benefícios são enormes. E você vai ver ainda os destaques da previsão do tempo. A expectativa para esses próximos dias é de continuidade dessa combinação entre altas temperaturas e umidade em áreas do centro-sul do Brasil. Então, tem previsão de chuva, chuva boa, chuva prevista. E essas chuvas de forma isolada em Minas Gerais já muda o cenário do Parque Cafeeiro em algumas regiões. É um momento de renovação e esperança que surge com a chegada da Florada do Café. Como não se apaixonar pelo café? Do cultivo da planta aos sabores da bebida, da colheita à comercialização dos grãos, uma coisa é fato: tudo no café é muito intenso, assim como o amor que a gente sente por ele. E olha só como ele nos retribui oferecendo flores. É uma das épocas mais bonitas para a gente, que é a realização de todo o trabalho de um ano, né? Só em 2021, o cafeicultor passou por geada, seca e algumas regiões até granizo. Esses são os desafios da agricultura. O produtor vive de esperança, de fé, né? Se o produtor não tiver fé, porque nossa fábrica é de céu aberto, e se ele não tiver fé e esperança, ele não pode entrar nesse negócio não, que não dá certo. Mas após a tempestade, no caso da cafeicultura, esse é o sinal da bonança. Essa é a imagem da esperança. É o sentimento que invade a cafeicultura e faz renascer a certeza que produzir café é mais que vocação. É um compromisso com o mundo. Estima-se que em todo o planeta, 100 milhões de pessoas trabalham com e pelo café nos 14 países produtores desse fruto. E quando o assunto é esse, nós brasileiros temos o título de maior do universo. Produzimos mais e com muita qualidade. Eu vivo café todo dia. Todo dia eu tomo café, trabalho com café, falo em café, convivo com pessoas que mexem com café, que é uma das coisas mais gratificantes que eu acho que o café também traz, além da distribuição de renda, é um convívio social, um convívio com pessoas espetacular. O clima tropical brasileiro é fundamental para o sucesso na produção. O inverno seco e a primavera úmida dão condições perfeitas para a produtividade. E quanto mais definidas são as estações, melhor o resultado. Chuvas acentuadas após um longo período de estiagem garantem menos floradas e, consequentemente, frutos crescendo de uma só vez, garantindo uma maturação homogênea.
Para chegar até essa exuberância toda, o cafeicultor fez a parte dele. Garantiu que o cafeeiro estivesse longe de doenças e bactérias e ainda nutriu na medida certa a planta meses antes para esse resultado. Após a chuva de 7 a 14 dias, elas ficam assim. A natureza é bem generosa, com a cafeicultura. Não só pela beleza. No café arábica, nem as abelhas têm o trabalho que outras culturas exigem. A gente não tem como não vir na lavoura para olhar o espetáculo. Não só o espetáculo da flor, mas do aroma, das abelhas que ficam aí todas alegrinhas. Então, a gente fica feliz, porque está até alimentando a cadeia do mel. De acordo com a Embrapa, a planta faz a autopolinização. O pólen da própria flor faz a fecundação. O caminho agora é longo, primavera, verão e outono. E após 250 dias dessa florada, veremos muitas mãos em ação. A gente tem muita dedicação e está produzindo o melhor produto, o melhor café para ser consumido em todo o planeta. A Conab divulgou essa semana nova estimativa da safra de café arábica em Minas Gerais. O levantamento foi feito pela companhia entre agosto e setembro desse ano e projeta uma produção de 21,4 milhões de sacas. A redução estimada é de 38,1% em comparação ao ano passado. As exportações brasileiras de soja em grão deverão ficar em 5 milhões de toneladas em setembro. O levantamento foi feito pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. O número é 28% maior do que o registrado no ano passado. As cotações do leite subiram 34,6% no mês passado, em comparação ao mesmo período de 2020. O levantamento foi feito pela Companhia Nacional de Abastecimento. Já em relação ao mês anterior, a alta do preço do leite pago ao produtor foi de 5,2%. O levantamento da Conab também apontou a alta nos custos de produção, que ocasionou um aperto nas margens de lucro do produtor e da indústria leiteira. E nessa semana, o Conselho Nacional do Café, o CNC, solicitou o aumento do auxílio para o apoio ao seguro rural. Segundo o Conselho, a solicitação foi feita após análise do atual cenário do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Atualmente, dos 924 milhões de reais liberados em 2021 para o PSR, 890 milhões já foram comprometidos. E hoje tem live AgroShow, com entrevista exclusiva com o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Ele é um dos responsáveis pela chamada Revolução Verde, que fez o Brasil um dos maiores produtores mundiais de alimento. E ele é indicado ao Prêmio Nobel da Paz. O programa ainda conta com a participação do deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Antônio Carlos Arantes. E tem muita música boa nessa live, que será transmitida pelo YouTube. E agora eu quero chamar a Amanda Souza para trazer as informações da previsão do tempo. Olá, Luiz. Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. A primavera de 2021 começou nesta última quarta-feira, dia 22 de setembro. E as características marcantes da estação das flores, mas também dos temporais, já estão se fazendo presente em áreas do centro-sul do Brasil. Ou seja, muito calor e pancadas de chuva. Já começou essa reversão do período mais seco para o período mais úmido. Ou seja, pancadas de chuva já vêm sendo registradas em áreas do sul, do sudeste, do centro-oeste também. Mas, como a gente já comentou, a estação dos temporais, por conta dessa combinação entre calor e umidade, a chuva, quando vem de forma forte, acompanhada por descargas elétricas e muitas vezes pela queda de granizo, que é sempre uma grande preocupação para os produtores rurais. No decorrer desses próximos dias, ainda teremos
essa condição de muito calor e com possibilidade para tempestades em áreas do centro-sul do Brasil. Já neste início de semana, pancadas de chuva podem acontecer desde áreas de Rondônia até áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, porque o corredor de umidade da Amazônia começa a funcionar durante esta época do ano, ou seja, ventos úmidos e quentes, e acabam provocando as pancadas de chuva em áreas de Mato Grosso, uma importante chuva. Os produtores rurais de soja estão contando com essa chuva porque o vazio sanitário já terminou. Em Goiás também tem possibilidade para pancadas de chuva, e considerando que o vazio sanitário da soja no estado goiano termina no dia 30 de setembro, então uma importante chuva no decorrer desses próximos dias. Em Minas Gerais também tem possibilidade de chuva, mesmo que sejam pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol e ainda muito calor. Então a gente bate na tecla dessa combinação entre altas temperaturas e umidade. Não se descarta o risco de temporais já neste início de semana, lembrando desde Rondônia até áreas do Rio de Janeiro por conta do corredor de umidade. No entanto, tem mais chuva vindo por aí na região sul do Brasil até meados desta semana. Uma chuva forte, uma chuva volumosa de novo, que começa no Rio Grande do Sul e deve avançar pela região nos próximos dias. Tudo isso por conta de uma área de baixa pressão atmosférica no interior do continente. Ao que tudo indica, dará origem a uma nova frente fria. E o sistema frontal deve avançar até o centro-sul do Brasil. Então a expectativa para esses próximos dias é de continuidade dessa combinação entre altas temperaturas e umidade em áreas do centro-sul do Brasil. Então, tem previsão de chuva, chuva boa, chuva prevista pelos produtores rurais, uma chuva muito aguardada, pensando principalmente no plantio da soja. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Vamos trazer agora outras notícias do setor agrícola. As condições climáticas e os impactos para a safra de café em 2022 foram os temas debatidos na terceira edição do Fórum Café e Clima da Cochupé, realizado de forma online. Entre os cenários traçados pelos especialistas está o impacto da crise hídrica. Segundo José Donizete, professor da Universidade Federal de Lavras, a seca deve pesar mais na produção de café para o próximo ano do que as geadas. Como a produção de café ela está atrelada ao crescimento de ramos, então ela é contínua. E as diversidades do clima do ano passado colapsaram e estão colapsando as funções fisiológicas dos cafeeiros e, indubitavelmente, vão provocar queda em duas safras futuras, no caso aí, a de 2022 e de 2023. O cafeeiro não tolera a seca severa e a seca ela é prejudicial em todas as fases fenológicas da cultura. De acordo com o coordenador de geoprocessamento da Cochupé, os fatores relacionados ao clima impactam entre 60% e 70% na variação da produção. Além disso, entre esses fatores, a deficiência hídrica é responsável por 56% da queda de produtividade do café. O déficit hídrico está tão intenso para esse primeiro decênio quanto foi observado no primeiro decênio de setembro de 2020, praticamente não choveu nesse primeiro decênio e o armazenamento de água no solo está muito baixo. Ou seja, as condições iniciais para a safra de 2021, de 2022, não estão nada favoráveis. O que nós temos que torcer é para que essas condições, essa condição de temperatura, essa condição de chuva, ela melhore, ela entre dentro da normalidade e permita com que os cafeeiros possam expressar de maneira melhor, mais favorável, o seu potencial produtivo e reduzam, em parte, o impacto causado pela intensa ocorrência de geadas. E a falta de chuva deve ficar ainda bem abaixo da média para o próximo ano.
Eu quero agora falar de um fertilizante que eu conheço, confio e utilizo nas minhas lavouras. É o Ciclos, o fertilizante de liberação lenta, gradual e constante de nitrogênio para a planta. O Ciclos é eficiente, prático e comprovado. Uma lavoura bem cuidada, com alta rentabilidade e aumento de ganho a cada safra, com menos mão de obra, é o sonho ou meta de todo produtor, não é mesmo? E essas são as principais características do Ciclos, que conta com uma tecnologia de liberação lenta, gradual e constante de nitrogênio. Faça chuva ou faça sol, basta apenas uma aplicação que ele faz a nutrição da lavoura durante todo o ciclo do café. A produtividade estourou. Eu nunca vi. Se vocês têm uma base, vocês podem ver pelas imagens do meu café aqui. E eu acho que essa lavoura aqui está na faixa de 100 sacos por hectare. Por ter muito talhão picado, com o ciclo facilita muito, porque você vai jogar uma vez só e uma época muito mais fácil. Eu recomendo a todos usar, porque eu te falo um negócio, esse produto foi muito bom. Pretendo usar ele, não mudou, tendo ele pro resto da vida. Pro resto da vida usar ele. Ciclos, o fruto da produtividade. E agora a gente traz a Camila Teles com o quadro O Outro Lado do Agro. E ela vai responder, será que a produção em grande escala é negativa para a preservação ambiental? Aqui na nossa região, na nossa propriedade, a gente consegue 3 safras no mesmo ano. Então você tem uma produção de grãos de soja, grãos de milho e depois de carne. Né? Que país que consegue fazer isso? Nossa última parada dessa temporada foi em Chapadão do Céu, na fazenda Sucuriú, onde fomos muito bem recebidos pelos jovens produtores Thomas e Luísa Peixoto. A propriedade de grande porte fica bem em frente ao Parque Nacional das Emas, e o cuidado com a preservação ambiental é uma característica passada de geração para geração. Opa! E aí, Thomas, tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá? Tudo bem, agora com o soquinho, né? Soquinho. Tudo certo, foi ótimo, tranquilo. Tá certo, bem-vindo a Chapadão do Céu, fazenda Sucuriú. Linda, inclusive, hein? Parabéns, incrível aqui o lugar. Muito obrigado. Vamos chegar? Vamos, bora. Com licença. Dos 16.700 hectares que a família possui, 6.000 hectares são de áreas de preservação permanente e reserva legal. Eles poderiam, legalmente falando, transformar mais áreas florestais em lavoura, mas optaram por não fazer. E aí, Thomas, conta um pouquinho aí da tua história da tua família, história desse lugar incrível aqui que a gente tá, com participação especial, inclusive. Tudo começou aqui com uma paixão que meu avô, que é médico, gaúcho, tinha por gado. E meu pai se formou em 78, ele veio pra cá, conheceu e ajudou a abrir e começaram a estruturar a parte de agricultura. A parte de agricultura. Meu pai sempre gostou muito de agricultura, começaram com arroz, né? Umas araras aí. Participação especial. Participação especial, tem demais. E a gente viu que aqui era muito propício para grãos. Então a gente está aqui na fazenda Sucuriú, conversamos com o Thomas ontem, fomos muito bem recebidos, e agora temos a Luísa, né, que é a irmã do Thomas aí, também faz parte dessa geração que toma conta aqui da propriedade. Eu queria ouvir um pouco a tua história, Luísa, conta pra gente aí. Eu me formei em agronomia em 2009 por um incentivo muito grande da minha família. Minha avó, meus avós e meus pais sempre incentivaram a gente a continuar nesse trabalho de cuidar do que é nosso, né? Um trabalho bonito de produzir alimentos. E eu comecei trabalhando em vários setores, assim, aprendendo até, gradiei a área, tratei semente, fiz experimentos na lavoura. Aí eu fiquei responsável pela pecuária.
E hoje eu estou responsável pelo administrativo, né, a parte de financeiro, RH, toda essa parte burocrática. Que é extremamente importante e necessária, né? Sim, com certeza. Eu e o Thomas, a gente trabalha muito bem juntos, porque ele gosta mais da parte de campo, de negociação, e eu tô na parte, então, realmente da papelada. E é importante vocês estarem aqui juntos, inclusive, para a gente mostrar que aqui tem harmonia entre a preservação ambiental e a produção. Mas aqui a gente vê algo que as pessoas costumam não ver, porque a gente sabe que no Brasil o produtor rural paga praticamente para preservar, né? E ele tem essa questão, mas também tem prejuízo, né? Exatamente. Aqui nós temos um caso de prejuízo com o queixada, é o peccary, é um porco silvestre. Esse problema aqui no entorno do Parque Nacional das Emas ele é muito sério, e a gente sabe que ele é sério em vários lugares do Brasil. Além de o Brasil ser o único país que o produtor rural paga para preservar, muitas vezes eles têm prejuízos com essa preservação. As queixadas, mamíferos que formam grandes bandos sociais, vêm do Parque Nacional das Emas para comer o que está sendo plantado. O prejuízo gerado já passa de R$1 milhão por ano. O manejo seria um bom caminho para solucionar o problema, mas ainda é um assunto polêmico. Inclusive, nós temos um país vizinho aqui, o Peru, o queixada é considerado uma riqueza, né? E aqui no Brasil, infelizmente, é considerado uma praga. Lá eles usam o couro, a carne, né? Então é aquela questão, o ambientalismo passional ao invés do ambientalismo racional. Preservação, né, ela vem hoje com um prejuízo também da fauna. Se nós estamos tendo prejuízo com fauna, nós temos fauna. Aqui eu também gosto de falar que é uma produção ambiental, é uma floresta viva. A gente tem o certificado onça pintada, aqui nós temos as principais presas da onça, o queixada, temos capivara, tamanduá, anta. Eu costumo dizer que até nós temos muito mais animais do que no Parque Nacional das Emas. A gente tem recebido muitos turistas que querem ver um tamanduá, querem ver um animal silvestre, um lobo-guará. É muito mais fácil você ver dentro da propriedade rural do que na própria unidade de conservação. Integração lavoura-pecuária é uma coisa que, na verdade, surgiu aqui no Brasil e só os produtores daqui fazem. Tem já a integração lavoura-pecuária-floresta também. Queria que vocês explicassem como é que funciona aqui na prática essa integração e por que ela é tão positiva. Aqui, na nossa região, na nossa propriedade, a gente consegue 3 safras no mesmo ano. Quando a gente coloca o pasto juntamente com o milho safrinha, nos meses de fevereiro, a gente consegue colher o milho safrinha logo após a soja e adicionar o gado. E o grande tchan do negócio é que o gado, ele ajuda na produção do ano seguinte da soja e ao mesmo tempo ele tem um ganho de peso. Então você tem uma produção de grãos de soja, grãos de milho e depois de carne. Né? Que país que consegue fazer isso? E os benefícios são enormes. Mas na prática, Thomas, como é que a presença do gado auxilia no solo, por exemplo? Um exemplo claro, por exemplo, é a quantidade. Uma vaca ela consegue defecar 30 quilos, né? Ela urina 20 litros de urina. Adubo. É um adubo natural, né? E o que a gente percebe é que depois que se coloca a soja, você tem uma soja com uma sanidade muito maior, até diminuindo os fungicidas. Produções aumentam muito, né, da soja no ano seguinte. Sim, nós estamos vendo aí 5 sacos, pelo menos, de produção. Então aí a gente já cai por terra 2 questões. A primeira é que prejudica o solo, né, que a pecuária prejudica o solo, e a gente já viu que não. E também tem outra questão importante que é legal a gente levantar, que as pessoas falam, as pessoas estão desmatando para ter pasto, para ter a pecuária. E essa integração garante que não precisa desmatar nada para produzir carne, né? Exatamente. Luísa, e tu como mãe, como é que tu vê essa questão de legado também, de combater essa desinformação para que a gente consiga manter uma geração interessada no nosso setor? Eu vejo quando a gente realmente gosta do que a gente faz, a gente sente muito orgulho, né, de trabalhar com isso, né? E realmente continuar fazendo esse trabalho de mostrar para as futuras gerações a importância de você produzir
com sustentabilidade. A palavra já vem, né? Se sustentar a longo prazo. Assim como meus avós e meus pais fizeram de produzir de maneira responsável, eu quero também, eu e o Thomas queremos fazer isso para as futuras gerações, pensando nos meus filhos, nos meus sobrinhos e as futuras gerações também, né? Olha o cheiro de riqueza aí. Então, hoje a fauna brasileira é intocada para o produtor rural e para qualquer um. Essa visão paternalista que eu vejo de muitas pessoas que trabalham nos órgãos ambientais brasileiros, de que aqui nada se toca, aqui nada se faz. E o agro, ele é grande parte das reservas legais, né? 95% delas, foi isso. Estão dentro da área privada, né? Dentro das áreas privadas. Então é impossível você fazer conservação no Brasil sem ter o produtor como parceiro. Viram como é importante conhecer o outro lado do agro? E é para isso que eu tô aqui, para mostrar para vocês através dessa websérie o que realmente acontece dentro das propriedades rurais, mostrar através dos olhos de quem produz, de quem vive no dia a dia essa responsabilidade de harmonizar o meio ambiente com a produção rural. E eu conto com vocês para que a gente consiga mostrar cada vez mais que o agro está longe de ser um problema e cada vez mais próximo de ser a solução. O Play no Agro fica por aqui. Todas as informações desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, @LuizaNogueiraTV. Lembrando que Luiza é com S. Até a próxima. Tchau!